Pessoal, continuando a nossa bateria, tá? Mais uma questão do BNDES, né, de 2008. Na questão anterior, a gente falou, né, na questão anterior, aqui você pode entender que isso aqui, a gente está falando sobre a definição de projeto. Para a gente começar a estudar projeto, a gente precisa da definição. Agora, nessa questão, a gente vai falar da WBS, certo? A WBS. Em inglês quer dizer Work Breakdown Structure, ou seja, em português, ela é conhecida como EAP. Né? Estrutura Analítica de Projeto, tá? Então, a gente vai ter estrutura analítica de quê? De projeto. Ela é um dos elementos mais importantes, tá? Do projeto. Por quê? Porque ela, seja WBS, pode cair das duas formas, viu, pessoal? WBS ou EAP. Ela é a tradução gráfica de quem? Do escopo do projeto. O escopo do projeto é aquilo que você vai fazer. Né? Então, qual é o objetivo do meu projeto? O que eu vou fazer no meu projeto? É o escopo. Né? Então, a gente vai colocar aqui, ó, o que vou fazer. Isso aí é o meu escopo. Não preciso dizer que é uma das partes mais importantes do projeto, né? O que eu vou fazer, certo? Então, a WBS, ela vem como? Ela vem para ser o quê? A parte gráfica, né? O detalhamento do nosso escopo, certo? Isso é feito de quê? De forma gráfica, ok? Como que é uma WBS, Walter? Vai ter algo dessa forma. Aqui vai ter a minha WBS do projeto. E aqui eu começo a detalhar o meu trabalho. Separo em várias seções, né? Ok? E aqui dentro eu vou ter mais unidades. E assim por diante. Então, aquilo que era algo grande, indefinido, né? Passa a ser algo mais palpável à medida que eu for o quê? Detalhando o escopo do meu projeto. Então aqui eu tenho desejos, né? Aqui eu tenho desejos, ou seja, qual é o escopo do meu projeto? Passar no Bacen, certo? Então, mas o que compõe passar no Bacen? O que compõe isso daí? Beleza, todos vocês querem passar no Bacen. Mas passar no Bacen é o quê? É o meu escopo. Para passar no Bacen, o que eu vou ter que fazer? Provas anteriores, vou estudar o que o Bacen cobra, né? Então, uma vez que eu estude as provas anteriores do Bacen, o que eu preciso fazer? Por exemplo, aqui poderia ser o quê? No item 2, seria selecionar a bibliografia, certo? Uma vez que eu selecionar a bibliografia, eu vou efetivamente, né, começar a estudar. E vocês vejam que tudo isso eu estou detalhando. Até o fato, eu vou selecionar provas anteriores. Quais sites eu vou buscar essas provas anteriores? Aí eu já coloco lá. Então tudo isso, né, são pequenas partes do nosso escopo maior, para construir escopo e completar o objetivo final. Então, se você pode fazer esse treino, né, de detalhar o seu escopo de passar no Bacen numa WBS. Walter, e vai até onde, né, esse detalhamento? Até onde é que vai isso aqui? Até onde vai? Até você poder controlar. Até o seu limite de controle daqui, né? Não adianta você detalhar demais o que você não pode controlar.
Porque senão vai ser uma coisa inócua. Você vai detalhar, 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 a ponto de você não conseguir mais controlar. Então você detalha até você controlar, até o que é possível controlar. Passou do possível de controlar, você vai gastar mais tempo controlando do que efetivamente executando o seu escopo. Então existe aí esse balanceamento entre detalhamento e controle. Você vai detalhar até onde? Até as suas possibilidades de controle. Ok? A forma da WBS é sempre essa aqui, ó, né? É uma estrutura hierárquica, né? Agora vamos lá. Vamos à nossa questão propriamente dita, né? Você montou a WBS, Work Breakdown Structure. Ele preferiu o inglês, mas poderia ser o quê? Poderia ser EAP, né? Do seu projeto e chegou ao nível mais baixo, no qual foram especificadas as estimativas de custo e tempo, né? De acordo com o PMBOK, esse nível da WBS é denominado, aí tem lá, subprojetos. Pessoal, aqui, a maioria do que está aqui, vamos lá, subprojetos. Eu posso ter subprojetos? Posso. Eu posso ter um projetão na cabeça da minha WBS, um projetão aqui, e entender que esse primeiro nível aqui embaixo são subprojetos, certo? Eu posso querer passar no Bacen, mas de repente, como subprojeto, passar para analista do Bacen. Mas como subprojeto, eu primeiro quero passar, vamos supor, para técnico. E depois eu vou estudar para ser. Então isso aqui faz parte de um quê? De um subprojeto. Mas com certeza não é o menor detalhamento possível de uma WBS. Porque um subprojeto não deixa de ser o quê? Um próprio projeto, certo? Você vai ter que, para passar como técnico, você vai ter que cumprir várias etapas. Essas etapas ainda podem ser detalhadas, né? E totalmente controlável isso aqui. Então não pode ser a última. Então esse item aqui está falso. O subprojeto pode ser parte do WBS? Pode, mas não é o nível mais baixo. Pacote de trabalho. Essa aqui é a resposta. Pacote de trabalho é a nossa resposta. Por quê? Porque ele é o item mais básico aqui de controle da nossa Work Breakdown. Mas, professor, e tarefas, e a gente tem ainda as tarefas e atividades. Você tem a tarefa e a atividade, mas elas é considerado, é uma coisa assim meio que axioma, que o nível mais baixo de controle é o pacote de trabalho. Tá? Isso é uma arte, né, do gerente de projeto, saber detalhar o pacote de trabalho de uma forma boa, né, prática, porque o gerenciamento de projeto ele não veio para, ele veio para ajudar e não para atrapalhar, não para criar mais burocracia. Se você está criando mais burocracia, então o seu processo de gerenciamento está falho. E você separar pacote de trabalho de uma forma bem palatável, bem assimilável pelo pessoal da equipe, é uma arte do gerente de projeto. Aí aqui vamos para a próxima, né? A gente já sabe a nossa resposta, mas vamos lá. Entregas acordadas, né? Fazem parte? Fazem. Por quê? Porque, pessoal, cada pacote de trabalho, ele é materializado por quem? Por uma entrega. Você não pode criar um pacote de trabalho, né? Não é praxe, né? Mas não deve criar um pacote de trabalho no qual você não tem uma entrega, porque senão você não vai saber se aquele pacote de trabalho foi cumprido. Então, por exemplo, na sua WBS de passar no Bacen, fatalmente você vai o quê? Você vai estar lá, eu quero resolver os últimos 3 anos de prova do Bacen. É um pacote de trabalho. Quando você resolver, quem é a sua entrega? São as 3 provas do Bacen efetivamente resolvidas. Então, opa, isso aqui eu já vou ticar lá na minha WBS porque eu cumpri, né? Então isso é um entregável. Então as entregas acordadas fazem parte da WBS? Fazem, mas isso daqui é o item C é uma consequência, né, do item B. Uma vez cumprido o pacote de trabalho, eu tenho uma entrega acordada, tá? Efetivamente, é o pacote de trabalho que é a entidade mais inferior da nossa WBS, como a gente já falou. Entregas principais, né?
cai a mesma coisa que entregas acordadas, sendo que as entregas aqui são as principais, de repente são as entregas, né, do nosso nível macro, tá? Então, por exemplo, o que seria a entrega principal do nível macro? Se eu coloquei aqui estudar todas as provas, separar todas as provas anteriores, o nível macro disso aqui é o quê? Eu ter todas as provas anteriores mapeadas, né? Mas também não é o nível mínimo da nossa WBS. E fase do projeto, pessoal. Pessoal, isso aqui é interessante, tá? Porque fase do projeto, muita gente faz a WBS aqui, ó, seguindo uma fase, né? Ou seja, início, meio e fim. Isso é interessante? É, mas não é obrigatório. A WBS ela não tem essa característica temporal, tá? Ela não tem essa característica temporal. Ela é apenas a quebra do trabalho. Eu vou quebrá-la de modo que seja mais interessante para o meu projeto. De repente eu posso quebrá-la por departamentos, eu posso quebrá-la por áreas, né? Muita gente faz com essa característica temporal já para ir facilitando, mas às vezes não é o melhor caminho. Então nunca entendam que a WBS da esquerda para a direita, ela tem que seguir uma característica temporal, porque está errado, tá? Não inclusive ele fala na questão que na WBS, né, você já colocou a estimativa de custo e tempo. Existem estruturas para custo, existe estrutura para tempo, existe estrutura para risco. Seguindo o modelo de quem? Da WBS. Você pode utilizar até a WBS para poder preenchê-la com esses dados de tempo, custo e risco. Aí você vai ter a matriz de risco, a árvore de risco, a árvore de custo, a árvore de tempo. Mas isso não é característica primordial de quem? Da WBS. A WBS é apenas o detalhamento do escopo. A parte de tempo você vai tratar lá no gerenciamento de tempo, a parte do custo lá no gerenciamento de custo. Aqui a gente está fazendo o quê? O gerenciamento do quê? Do escopo. O detalhamento do escopo, para ser mais preciso, o processo, tá? Então, só voltando, não é decorar, né? Mas entre no sangue isso aqui, ó. Isso aqui cai muito em prova. Na WBS, qual é a entidade mínima de uma WBS? O pacote de trabalho. Quem é que resolve o que é um pacote de trabalho? O gerente de projeto. E como que ele se baseia para colocar esse pacote de trabalho? Ele vai se basear na sua capacidade de controle. O quanto ele pode controlar, o quanto que é necessário controlar. Se eu estou num projeto bem light, o meu nível de controle vai ser alto, eu não vou precisar controlar tudo. Mas, por exemplo, se eu estou trocando uma caldeira de uma siderúrgica, talvez meu pacote de trabalho seja verificado a cada minuto, né? Porque se algum erro durante o processo, né? Eu até vi uma estatística uma vez que para trocar uma caldeira você faz 6 meses de planejamento para 1 dia de execução. Então, a cada minuto, você controla, consequentemente, seu pacote de trabalho vai ser o mais detalhado possível, tá? Então, pessoal, WBS/EAP é item obrigatório de estudo do PMBOK. Sempre cai, tá? SC, né? Sempre cai. Você tem a obrigação de saber isso daí. Então a gente encerra aqui essa questão, né? E aí na próxima aula a gente trata mais uma nova questão ainda de PMBOK da nossa bateria, ok? Então até a próxima.